Eu prometi que ia trazer uma novidade em relação ao Datena, a pré-candidatura do Datena, e nós temos aqui, inclusive, aspas dele, dele mesmo. É o seguinte, ele está sendo muito atacado por alguns apoiadores do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais e deu hoje, há pouco, inclusive ao jornal Folha de São Paulo, a seguinte declaração: desse jeito, a política vai desistir de mim mais uma vez. Tetracampeonato ou não, hein, Piperno? Porque nós estamos falando de 2016, 18, 20 e agora 22. Olha, Paulo, eu vou rir porque eu conheço Datena, já disse aqui, já fiz até alguns trabalhos com ele. Datena tem uma carreira de apresentador de televisão e narrador esportivo, inclusive, muito sólida. Ele é um cara de muita popularidade. No canal onde ele trabalha, ele é o campeão de audiência. Eu acho que ele tem uma situação muito confortável, Paulo, para deixar tudo aquilo e partir para uma disputa eleitoral de resultado incerto. Primeiro que ninguém sabe, ninguém pode garantir que ele, com toda a popularidade, apesar de toda a popularidade que tem, vai de fato vencer. E aí, ganhando, o que vai acontecer? Ele vai mudar de cidade, ele vai lá para Brasília, vai deixar tudo que ele construiu aqui, vai deixar uma carreira de sucesso para trás, que lhe dá, inclusive, muito mais retorno do ponto de vista financeiro do que, por exemplo, o salário de um senador. Então a gente tem que pensar nessas variáveis também. Eu, desde o começo, sou muito cético. E se fosse para apostar hoje, eu apostaria que ele vai abandonar essa candidatura e eu, no lugar do presidente Bolsonaro, vou até bater aqui, ó, eu começaria a pensar em algum outro nome para poder apoiar. Não é Madeira. Assim, tem que ser Madeira, segundo a superstição, né? Então, ela pode começar a pensar num outro nome aí, porque, como eu disse na semana passada, o Datena, embora não fosse, do ponto de vista político, alguém muito confiável, né? O Datena, pelo menos, ele resolveria uma necessidade imediata, urgente do presidente da República, que seria de arrumar um impulsionador à candidatura do ex-ministro Tarcísio ao governo de São Paulo. Sem o Datena, ele não tem esse nome. Marco, estamos falando de um pré-candidato ao Senado, no caso Datena, extremamente conhecido por todos, que se coloca, de alguma forma, como pré-candidato. E quem é pré-candidato vai sofrer críticas, né? Isso é inevitável. Inevitável. Isso mostra que o Datena ele não tem esse perfil. Para você se tornar candidato, você tem que, pelo menos, compreender como é que funciona a dinâmica política. Esses melindres das redes sociais é bobagem. Você tem que saber que você está entrando em algumas bolhas. E as bolhas existem, elas estão aí. Existe a bolha do metaverso lulo-pipérnico, existe a bolha da galera da direita, dos conservadores. São ambientes. É óbvio que ele vai ser criticado e vai ser atacado porque ele não transmite convicção a respeito de um apoio pós-eleição, de uma candidatura que mire apoiar a próxima gestão efetivamente. A gente sempre levantou em dúvida isso. O que uma pessoa que tem, pelo menos, consciência ou noção a respeito do ambiente político faz? Transmite confiança. Ao invés de virar e falar, o jogo é esse, eu desisto, se a pessoa quer realmente entrar, ela vai virar e falar, gente, a minha proposta de fidelidade é com o Bolsonaro, eu vou apoiá-lo, ele tem a minha palavra, eu tenho a dele. Então, é um pacto que tem que ser feito de maneira inequívoca, objetiva, direta, muito clara, para que as pessoas consigam entender que ele tem um compromisso. O Bolsonaro vai firmar um compromisso com ele e vice-versa. Uma via de mão dupla. Agora, se esse compromisso não é feito às claras, de maneira pública e retorquível, aí você vai me desculpar, ele realmente não tem o perfil de um candidato que vai receber o apoio do presidente da República. Consta, você acha que desiste antes do final do mês que vem? Acho que desiste pelo mesmo motivo do Luciano Huck, né? O Luciano Huck também queria essa ambição toda e eu escutei de bocas pequenas, globais, né? Até mesmo de cima ali, né? Falou assim, mas esse garoto, com esse estilo de vida, vai abrir mão 4 anos de receita, né? Então, é difícil, porque política, nesse caso, deveria ser um chamado. Se é um chamado, se é uma coisa realmente, uma causa, um idealismo que o cara está disposto a ir por um sacrifício desses, porque é um sacrifício.
engolir sapo, fazer campanha, apertar a mão de muito vagabundo, abrir mão de uma baita receita garantida ali, né? Então não é trivial. Eu conheço alguns, não necessariamente do mesmo tamanho, né, do Datena ou do Luciano Huck e tudo, mas, por exemplo, eu vou citar nominalmente aqui porque é um exemplo positivo, acredito eu, em que pese existir divergência em várias posturas. O senador Girão foi alguém que eu conheci antes de virar senador, né? Frequentei a casa, ele frequentou a minha e ele claramente ali é um chamado, na minha opinião. Tanto é que ele está sendo um dos poucos corajosos a ponto de peitar o abuso supremo e tentando consertar isso. Né? E ele venceu por uma margem estreita ali, como é que é o nome? Eunício, né? Eunício Olha do que Oliveira. ele livrou. Olha do que ele livrou, né? O Senado brasileiro. Então, de novo, ou você encara esse troço como um chamado, você vai para o sacrifício pessoal, né? A mulher reclama da sua decisão e por aí vai, ou você está indo por outro motivo, por oportunismo, por ganância, por vaidade. E me parece que o caso Luciano Huck / Datena tem muito mais a ver com isso. Tanto é que são geleias do ponto de vista de opinião. Qual é a grande convicção do Luciano Huck? Você olha ele nas redes sociais, ele, enfim, parece um Moro. Né? Parece aquela coisa que o marqueteiro mastiga tudo para agradar a elite culpada da Vila Madalena. A turminha, né? Da Tabata Amaral, a turminha da Tabata Amaral, do Jorge Paulo Lema. E aí o Datena? O Datena é um cara que fala grosso com o negócio de bandido e tudo, mas sempre oscilou politicamente, não tem nenhuma coloração, né, ideológica e tudo. Então isso tudo soa muito oportunismo, Paulo. E aí é isso, não aguenta o calor, não desce para a cozinha, né? Então já está reclamando de crítica bolsonarista? Pelo amor de Deus, sai antes que é melhor. Serrão, vamos lá, para fechar. Pois é, o Datena tem feito essa mesma crítica que ele agora fez à Folha de São Paulo reservadamente. E isso é constante. Ele não tem perfil para a política, para esse jogo sujo que é a política brasileira. A personalidade dele é extremamente explosiva. Ele manda na lata o que ele pensa. E a política brasileira não opera dessa forma. Ele não teria condições de ser um político que consolidasse uma postura para ter a confiança de alguém para ser candidato. O presidente Bolsonaro foi muito esperto. Jogou agora em cima da popularidade que ele tem, que o Datena tem, que é inegável. E o Bolsonaro está junto com ela. Enquanto o próprio Datena, é bom a gente lembrar, ele abandonou um político que se chama, como é que é o mesmo nome dele? Aquele que foi governador aqui? João Dória, né? Aquele que está ameaçado de perder a sua candidatura dentro do PSDB, vai ter até que judicializar a briga, né, para ver se consegue salvar a candidatura, manter a pré-candidatura, né? Um negócio que não tem nada a ver, recorrer ao judiciário para resolver uma questão político-partidária. Que absurdo. Poxa, Serrão, João Dória sendo traído, né? Que destino cruel para o que coisa, né? Com todos os parceiros políticos. Olha, dá até pena. Eu fico quase com vontade de debulhar lágrimas. Chega né? a cair lágrimas. Mas é lamentável. Então, o Datena estava até outro dia junto com o Dória. Mudou, agora se aproximou do Bolsonaro novamente. A política é isso, vai e vem, vai e vem. Só que política partidária para disputar uma candidatura majoritária exige outro tipo de postura. E o Bolsonaro hoje, quem está com o Bolsonaro tem que ter uma postura muito clara. Ou acredita e compra as brigas que o Bolsonaro comprou, ou não dá para estar ao lado do Bolsonaro, que vai dar M, como se diz no popular. Então é isso. Datena está vendo que não é vantajoso e vai ficar onde ele está muito bem, com grande audiência, com grande faturamento e com o prestígio que ele sempre teve.